Um abraço aos nossos irmãos que estão no Facebook, também no YouTube. Quem está assistindo o material gravado também, tá? Um grande abraço a todos. Nós vamos então iniciar fazendo uma prece, né? Que nós convidamos a todos para elevarmos o pensamento juntamente conosco, para que todos possamos então nos sintonizar, né? Pessoal do Facebook aqui, deixa eu só colocar aqui o link. Vamos fazer a prece então, né? Vamos então todos elevarmos o pensamento. Querido Mestre Jesus, nós só temos a te agradecer pelas bênçãos da noite, pela oportunidade que temos todos os dias de nos aproximarmos um pouquinho mais de Ti, Senhor, galgando os degraus do nosso aperfeiçoamento. Sabemos, Senhor, que Tu és um Espírito de imensa luz, que quando a Terra ainda se formava, Tu já eras, Senhor, um Espírito puro, cintilante, radiante, com seu amor e a sua paz. E ainda hoje, Senhor, cuidas de cada um de nós, velando pelas nossas necessidades, pela nossa segurança, nos amparando de tantas formas diferentes que nós nem saberíamos enumerar. Mas sabemos, Senhor, que somos ainda plantas frágeis, somos ainda vacilantes e precisamos nos fortalecer. Por isso, os teus ensinamentos são para nós precioso alimento, seiva bendita, que corre em nossa alma, em nosso corpo, em nossa mente, nos alimentando e nos fortalecendo na fé, na segurança, no amor, na caridade, na bondade, na compreensão. Por isso, Senhor, nós te agradecemos infinitamente e te pedimos ainda por todos os necessitados que se acomodam em torno de nós para receberem também a suave fragrância da Tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo. Seja conosco, mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, muito bem. Vamos lá, né? Então, fizemos a prece inicial. Nosso boa noite, Rosana. Tudo bom, amor? Um beijão, Andrea. A Tânia, a Vilma, a Beth. Quem mais que está aí? Vocês vão me dando um toque aí, viu? Quem tiver por aí, se pronuncie. A Wanda, a Márcia Edilene, tá? A todos o nosso abraço. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar o estudo de hoje. Está dando para ouvir bem? Como é que está o som aí? O som está ok? Qualquer coisa aí vocês dão um toque, tá? Espero que esteja tudo ok. Espera só um pouquinho. Só um instante, pessoal. Vamos lá, vamos ver se a conexão aqui está falhando, viu? Vamos ver se agora vai.
Só um instantinho, pessoal. Oi, acho que voltou agora, né, pessoal? Vamos ver se vamos ver se agora vai. Vamos todo mundo rodando a manivela aí da conexão. Vamos ver se agora vai, né? Então, vamos começar, né? Nós vamos pegar agora o capítulo 18, tá? Esse tempo que a gente demorou, a gente vai compensar depois, tá? Vocês me desculpem aí. Eu estava trabalhando até agora há pouco, estava atendendo. Mas esse tempo a gente vai compensar, tá bom? Vocês não vão perder esse tempo, não. Então, capítulo 18, pedido de socorro, tá? Pedido de socorro. Vamos lá, então. Espero que esteja dando para ouvir o pessoal. Voltou, né? Tá. Então vamos lá. Certo dia estávamos conversando na varanda de nosso abrigo, local do agrado de todos, uma vez que sentados confortavelmente podíamos descortinar o céu estrelado. Quando alguém pediu: Dudu, toque uma música para nós. Eduardo, que dedilhava o seu inseparável violão, não se fez de rogado. Está bem, vou tocar uma melodia que vocês não conhecem ainda. Chama-se Conversa com Jesus. E acabei de compor há pouco. E cantou lindamente com sua voz de tenor a nova composição que dizia assim. Aí tem a música, né? E muitos de vocês já conhecem, né? Muitos de vocês já conhecem, alguns não, né? E não vou cantar aqui agora também. Eu não vou cantar aqui agora não, que minha voz nem tá boa para cantar agora também. Mas a letra é assim. Gostaria de poder te falar das coisas que sinto e não sei. Do amor que vibra em meu peito, da fé que nasce, da paz, da emoção. Das aves que voam pelos ares, dos peixes que cruzam pelos mares, do sol que ilumina nossas vidas, do afeto das criaturas queridas. Do luar que clareia a noite escura, do vento que sopra e que murmura, da chuva que cai pela campina, do riso da criança que ilumina. Da melodia que eleva o pensamento e expulsa de nós o sofrimento, da ternura fraterna de um abraço e do tranquilo aconchego dos teus braços. Com os olhos fitando o céu profundo, voar, voar para o infinito, confiantes no amor e na bondade, despertando para a eternidade. Olhos abertos, caminho de luz, guia meus passos, te amo, Jesus. Buscar nas estrelas a inspiração, estender os braços, amar teu irmão. Amar, amar teu irmão. Amar, amar teu irmão. Então é assim, né? E o Eduardo, né, esse espírito que fez, né? Esse jovem aí, né, amigo do César e tal. Aí vamos continuar, né? Enquanto Eduardo cantava, deixamo-nos envolver pela melodia que nos sensibilizava profundamente e, ao mesmo tempo, visualizando as imagens encantadoras que a letra evocava. Quando soaram os últimos acordes, tocados nas fibras mais íntimas, chorávamos de emoção. É linda, Eduardo, de uma beleza surpreendente, murmurou Sheila, enquanto as lágrimas desciam pelo seu rosto delicado, né? Então, mas é bonita mesmo a música, né? A letra já é maravilhosa, né? Porque ela evoca muito as imagens da natureza mesmo, né? É um amor à vida, né? É muito, muito bonita mesmo, né? Concordamos em uníssono, sem poder falar, ainda sob os eflúvios da mensagem musical, que representava em versos a própria alma do seu autor.
Como tudo de que gostamos, desejamos partilhar com os amigos, lembrei-me logo do grupo encarnado, né? Quer dizer, o César lembrou da gente aqui, né? Que a gente poderia ter essa música também para a gente cantar, né? O som tá ok, pessoal? Tá dando para ouvir? Tá ok, né? Então, ok, né? Aí, vamos ver o que aconteceu aqui, né? Vamos ver a sequência, né? Nossos amigos da crosta apreciariam muito esta música, Eduardo, o César falou, né? Também penso assim, se possível, pretendo transmiti-la a eles por via mediúnica, né? Então, pessoal, na verdade, o que aconteceu? A minha mãe, ela ouviu a música, né? Ela ouviu a música, o Eduardo realmente transmitiu para ela, né? A letra, né? Porque ela recebeu aqui na sequência do livro, e também ele cantou a música para ela, né? Num certo dia. E aí o meu irmão, né? O Sérgio, que é um exímio musicista aí, um exímio maestro. Então o Sérgio, com a facilidade dele, a minha mãe cantando, ele já colocou as cifras lá, né? E desde então a gente tem cantado sempre nas reuniões mediúnicas, nas reuniões na casa espírita, né? Reuniões públicas, durante muitos anos a gente cantou e canta ainda, né? Quando possível. Então, é assim que essa música ficou conhecida de todos nós, né? A conversa generalizou-se fraterna e amiga. O grupo encontrava-se acrescido agora de novos elementos, entre eles o Júnior, que chegara por ter sofrido um acidente de moto, e duas garotas muito simpáticas e agradáveis, a Ana Cláudia e a Giovana, primas que eu conhecera quando encarnado, pois eram naturais de minha cidade, desencarnadas no acidente automobilístico, né? Então aqui o Júnior, que era um conhecido nosso também, ele era, se não me engano, mais do grupo da minha irmã mais velha, né? 2 anos mais velha que eu. Então o Júnior, que faleceu em um acidente de moto, né? E a Ana Cláudia e a Giovana, que eram duas primas, também amigas, né? Muito dos meus irmãos, né? Eles eram mais velhos, né? E duas pessoas muito queridas, né? Que a gente conheceu, a Rosana também conheceu muito, né? Então, o César também conhecia elas. E agora elas chegaram, né? Porque elas também moravam aqui em Rolândia, na nossa cidade, né? As meninas ainda convalescentes e um pouco combalidas, especialmente Giovana, que sofria muito com a inconformação da família, mostravam-se encantadas com o ambiente do grupo, cuja convivência era sempre envolta no afeto mais puro e na mais carinhosa amizade, sem quaisquer resquícios de desentendimentos ou rusgas por ciúme, inveja, egoísmo ou interesse, problemas comuns na sociedade terrena de onde tinham vindo, né? Inclusive, o meu irmão era muito de fazer serenata, o Sérgio, meu irmão, hoje em dia ele mora em Brasília, né? Mas ele era muito de fazer serenata. Então ele ia na casa das meninas fazer serenata. Às vezes passava a noite inteira naquele círculo de roda de amigos tocando violão. Eu lembro que a Giovana adorava, né? A Giovana, a Ana Cláudia. Quantas vezes a gente sentou junto em casa lá e o Sérgio tocando e elas lá também, né? E lá no plano espiritual também, né? Só que o violeiro é que mudou, né? Agora é o Eduardo lá no plano espiritual, né? Mas o mesmo ambiente ali, né? De amizade, né? A Rosana a Giovana ia sempre em casa, né? Na sua casa, né, Rosana? Então são todas pessoas conhecidas nossas aqui, né? E a Giovana sofria com a inconformação da família, né? Porque é sempre uma dor, né? Principalmente as pessoas que enxergam na morte o final, né, da vida, né? E nós sabemos no Espiritismo que a morte não é o final da vida.
É a transição para a verdadeira vida, né? Como disse Paulo de Tarso, a vida é só uma. Muitas pessoas acharam que Paulo de Tarso estava falando que não existe reencarnação, né? Que a vida é só uma encarnação só, né? Mas na verdade ele falava que a vida é só uma. Desde que nós fomos criados espiritualmente, todos nós fomos criados por Deus, nós nunca nos ausentamos da vida. Nós tivemos várias encarnações, mas nós nunca saímos da vida. Ora estávamos na vida material, ora na vida espiritual. Mas desde que fomos criados, nós nunca deixamos de existir. Nossa vida sempre foi contínua e vai continuar sendo. Nós somos imortais. Isso que muitos músicos, né, pessoas que fazem letras de músicas, têm como uma coisa só poética, né? Nós podemos dizer, dos espíritas podem dizer, não apenas de uma forma poética, mas religiosa, filosófica e científica também. Nós somos imortais, né? Nós somos indestrutíveis. Isso é uma realidade substancial na nossa vida. Nós somos indestrutíveis, né? Então, mas às vezes as pessoas que não compreendem essa realidade, elas sofrem mais, né? Por sentirem um afastamento dos familiares, físico, né? E às vezes até espiritual também, pelas necessidades, né? Nesse instante, tivemos que interromper nosso agradável bate-papo em virtude de chamado urgente vindo de nossa sede. Né? Receberam um chamado urgente, né? Como outros membros tivessem que entrar de serviço, logo a agradável reunião se dissolveu, cada qual buscando suas atividades. Né? Chegando à sede, fomos inteirados da razão da chamada de emergência. Junto ao nosso orientador, encontravam-se outras entidades, algumas nossas conhecidas e outras não. Fomos apresentados formalmente e uma senhora idosa de cabelos brancos e ar distinto, conquanto algo apreensivo. Né? Que chegaram na sede, devido a esse chamado urgente, né? Então haviam os orientadores, né? Alguns que foram chamados, e também essa senhora, alguns que eles não conheciam, né? Alguns espíritos, e essa senhora idosa de cabelos brancos e ar distinto que estava um pouco apreensiva. Esta é Dona Maria, nossa amiga e servidora do bem, já há alguns anos. Tem uma solicitação para nos fazer e achei que deveriam estar presentes. Pode falar, irmã Maria. Né? Essa senhora que veio fazer um pedido para o grupo, então, tá? Uma intercessão, veio pedir em benefício de alguém, né? A respeitável senhora, mal contendo a emoção, começou a falar. Tem uma bisneta na crosta planetária, que está passando por terríveis problemas. Naturalmente, não ignoro que as dificuldades que enfrenta são consequência do seu próprio passado e das infrações cometidas contra as leis divinas. Contudo, sei também que a bondade e a misericórdia do Criador nunca faltam em nossas vidas, porque Deus é um Pai de amor inexcedível e ama a todos os seus filhos. Então veja bem, ela foi pedir ajuda para uma neta dela que está encarnada, tá? Que cometeu muitos erros no passado, né? Então está passando por dificuldades muito grandes, né? Devido às infrações que ela cometeu diante das leis divinas. A lei divina, a lei de amor, né? Lei de justiça, a lei de igualdade. A gente pode ver lá no Livro dos Espíritos as várias leis que Allan Kardec enumerou, né? Organizou, questionou os espíritos. Então está tudo lá. Quem quiser conhecer o Livro dos Espíritos, né? É um livro de perguntas e respostas, basicamente, tá? Que Allan Kardec, que é tido como o organizador da doutrina espírita, né? O codificador que a gente fala, né? Da doutrina espírita. Então é a obra básica, né? Que foi lançada em Paris em 19 de abril? 19 de abril, né? De 1857, né? Acho que é 19 de abril, né? Faz tanto tempo que eu não repito essa data que eu acabei até esquecendo. 18 de abril, né? 18 de abril.
De 1857, não é isso? Né? Então, o Livro dos Espíritos, né, onde a gente pode encontrar a base da doutrina espírita. Então, essa neta dela, ela cometeu muitos erros que são tidos como infrações, né, da, da lei divina, né? E hoje ela está passando por dificuldades, né? Fez uma pausa, fitando a cada um dos presentes após esse introito e prosseguiu, né? Chama-se Solange e na presente encarnação é portadora da síndrome de Down. Tá? Síndrome de Down, que é um problema genético, né? A trissomia de um dos pares, acho que é o par, trissomia do par 21 ou par 23, né? E aí gera um problema orgânico, né? E também uma dificuldade maior, uma dificuldade maior aí, muitas vezes de aprendizado, né? A pessoa começa a ter, muitas vezes ela não consegue avançar, né, em sentido de aprendizado, né? Então, muitas vezes começa a ter dificuldade, né? Tá? Então, vamos lá. Então, chama-se Solange e na presente encarnação é portadora da síndrome de Down, não sendo responsável pelos seus atos. Apesar de estar em plena maturidade física, contando mais de 30 anos, ainda é uma criança necessitada de amparo e de assistência diretas. Não bastassem suas dificuldades congênitas, ainda está sofrendo um assédio terrível de entidades às quais se vinculou no passado, que presentemente, a tendo localizado, não lhe concedem um minuto de paz, tornando sua vida um verdadeiro inferno, uma vez que, para sua infelicidade, Solange pode ver e ouvir os seus algozes. Tá? Então, pessoal, veja bem, ela tem a Solange, né? Ela tem a síndrome de Down, né? Que já traz uma dificuldade física e mental, né? Ela é uma criança, ela é imatura, né? Então ela é bastante imatura, né? E é porque o espírito ele pode ter as condições plenas, mas o corpo tem limitações. Então é como um músico que quer tocar uma música muito bonita, ele sabe tocar a música, mas o violino está, o violino está quebrado, está com as cordas desafinadas. Então é assim que essas mudanças genéticas, essas alterações genéticas, elas acabam dificultando que o espírito expresse o seu potencial, porque ele não encontra no corpo as condições necessárias para que ele expresse a sua condição. Não que ele seja, no caso aqui, a Solange, seja um espírito evoluído. Pelo contrário, um espírito até bastante complicado, né? Mas o seu corpo também está desajustado, né? E no caso aqui, ele está sofrendo um assédio terrível das entidades às quais se vinculou no passado. Então, tem muita gente que pergunta assim por que Deus permite, né? Por que Deus permite que esses espíritos fiquem no nosso encalço? Por que os espíritos maus podem e os bons não podem? Às vezes a pessoa pergunta, né? Por que os maus podem e os bons não podem? Às vezes as pessoas perguntam isso, né? E lógico que não tem sentido nenhum essa pergunta, né? Porque nós estamos cercados de espíritos necessitados e de espíritos bons também. Cada um de nós, para começo de conversa, cada um de nós tem um espírito protetor. Todos nós temos nosso anjo guardião, temos aquele que se responsabiliza por nós, né? Todos nós temos. Então não tem sentido nenhum. Só que o problema é que nós que criamos dívidas no passado, nós que prejudicamos pessoas, né? Nós que lesamos pessoas, traímos pessoas, enganamos,
né? Ludibriamos de várias formas. É lógico que hoje somos perseguidos por aqueles a quem fizemos. Se nós fizermos mais mal do que bem, nós vamos ter mais inimigos do que amigos. Se fizermos mais bem do que mal, nós teremos mais amigos do que inimigos. Isso é uma coisa muito simples da gente entender. Não é? Uma coisa muito simples da gente entender na nossa vida mesmo aqui, né? Se a gente cultiva amizades, nós teremos amigos. Se nós cultivamos inimizades, nós teremos inimigos. Pessoas antipáticas a nós, onde estivermos. Muito simples, né? Tá? Então, ela cultivou muitas inimizades, a Solange, tá, pessoal? E para a infelicidade dela, infelicidade, não que a mediunidade seja uma infelicidade, mas é que no caso dela, acabava agravando mais ainda o tormento dela. Por quê? Porque além de ter a limitação da deficiência que ela traz, congênita, né, que vem geneticamente estabelecida, ela também percebe os espíritos infelizes, é perseguida pelos espíritos infelizes e percebe os espíritos infelizes. Porque a gente pode ser perseguido pelos espíritos infelizes de várias formas na nossa vida, causando dificuldades na nossa existência, mas não percebermos nitidamente, não enxergarmos, não ouvirmos, nem sentirmos, né? Agora, no caso dela, isso tudo acontecia. Além dela sofrer essa ação mais intensa dos espíritos, ela ainda via os espíritos, né? E ouvia, né? Aliás, vê e ouve, tá, pessoal? Porque ela está viva ainda. De tempos em tempos eu vou dar uma olhadinha nela. Estávamos sensibilizados com os problemas da infeliz Solange e imaginávamos como estaria sofrendo. Indagou Marcelo pelo grupo: o que podemos fazer para ajudar? Mateus fitou-nos e explicou: devem estar pensando por que terem sido chamados até aqui. Recebemos essa petição de mais alto, atendendo às súplicas veementes de nossa irmã Maria, em virtude das ligações e facilidades que temos de entrar em contato com a família terrena da nossa protegida, que reside em cidade próxima à localidade onde está situada a Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Vocês estão entendendo? Então essa Dona Maria, a Dona Maria, ela mora na cidade próxima, na verdade em Londrina, né? Próxima a Rolândia, né? Nossa cidade aqui, onde está a Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Essa Dona Maria, ela está pedindo pela neta que mora em Londrina, né? Pela neta que mora, né, com a sua família na cidade de Londrina, aqui pertinho, dá uns 30 quilômetros mais ou menos, tá? Então, devido a essa proximidade, a facilidade de entrar em contato com a família terrena. Porque uma das dificuldades que os espíritos têm, alguém pediu ajuda em benefício de uma família. Tá, mas como é que nós vamos ajudar essa família? Quem nós vamos utilizar? De que modo nós vamos poder atrair alguém materialmente que conheça essa família, que possa orientar essa família, que possa, sei lá, levar para a casa espírita, que possa dar um livro, alguma coisa assim? Vocês entendem a dificuldade, às vezes, que os espíritos têm? De achar alguém próximo, aquele encarnado que eles querem ajudar, de achar alguém também encarnado que ouça e que vá para ajudar aquela família. É uma dificuldade, né? Não é fácil, não. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Vamos ver. Mateus fez uma pausa enquanto demonstrávamos nossa perplexidade. Aí é que vocês entram. Estão entendendo? Temos que trabalhar montando uma estrutura para aproximar essa família da casa espírita. Teremos que estudar todos os ângulos detalhadamente. Mas isso faremos no tempo devido. O orientador virou-se para a Dona Maria, cujo semblante demonstrava novas esperanças.
e tomando as mãos dela nas suas, considerou: tenha confiança. Faremos o que for possível com a ajuda de Deus. Jesus não nos desamparará, e Maria de Nazaré, sua augusta mãe, estará velando por nós. Vendo a gratidão estampada no rosto da humilde servidora, sentíamos o coração pulsar num grande hausto de amor ao próximo, ansiando pelo momento de poder trabalhar no caso Solange, entre aspas, como passamos a nos referir, né? A Adriana colocou, né? Até mesmo para fazer ponte para tratamento, é verdade, é isso mesmo. Tem que haver uma ponte, né? Nem sempre, na verdade, é necessário isso, né? Nem sempre é necessário. Às vezes a gente pode ajudar, a gente ajuda alguém até anonimamente, vamos dizer assim, né? E a pessoa é beneficiada, nem a gente sabe quem que foi beneficiado, nem os próprios beneficiados sabem o que aconteceu, e só sabe que alguma coisa melhorou, né? Quantas vezes acontece isso, né? E as pessoas nem sabem, né? Mas aqui no caso, não. No caso, vai dar para distinguir melhor a situação, né? Então vamos para o capítulo 19 agora. O caso Solange. Marcamos a visita à casa da nossa protegida Solange. Antes, porém, procuramos nos informar sobre o caso, que parecia bastante complexo. E é realmente muito complexo o caso, até hoje, né? Um caso muito complexo, né? Algumas horas depois estávamos a caminho da Crusta. Nossa caravana socorrista compunha-se de poucas pessoas: Mateus, Marcelo, Eduardo, Dona Maria e eu, o César, né? Além de duas outras entidades de elevada condição que, pelos laços de amizade com a família, iriam nos auxiliar na execução da tarefa. Tá? Chegamos ao nosso destino às primeiras horas da manhã. No endereço, uma casa de aparência singela, de madeira, com um pequeno jardim na frente. Antes de sair, recebemos orientações específicas de Mateus, alertando-nos para a importância do equilíbrio diante de qualquer situação que fôssemos encontrar, demonstrando que conhecia as condições existentes, né? Então, o Mateus ele instruiu, né, os jovens aqui, o César, o Marcelo, o Eduardo, né, porque vão entrar numa casa onde justamente está sendo pedido ajuda, porque a pessoa está sofrendo um assédio de muitas entidades, né, de muitas entidades. Então, o ambiente ali provavelmente não está bom. Como eles são iniciantes dessa prática de ajuda, como são iniciantes nesse processo socorrista, né? Então eles poderiam ficar chocados com uma cena ou outra ali que chamasse a atenção, né? Inclusive, só complementando aquilo que eu tinha falado, né? As pessoas perguntam por que os espíritos bons podem, os espíritos maus podem, os bons não podem. Na verdade, nós estamos cercados de ambos, né? Tanto espíritos necessitados quanto evoluídos. Cabe a nós buscarmos a sintonia com os bons, através da prática do bem. Dos pensamentos bons, sentimentos bons, é o que favorece nós ouvirmos, sentirmos e sermos muito mais auxiliados pelos bons espíritos, né? E afastarmos aqueles que querem nos induzir ao mal, né? Então nós temos que sair dessa sintonia. Não cultivarmos pensamentos tristes, depressivos, não cultivar ansiedades, aflições, tá? Tudo que é exagerado e tudo que nos induz a dúvida, né, sobre o bem, tudo que nos induz a nos autodepreciar, isso aí sintoniza com o mal. Tá? Então, continuando, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Adentramos a casa. Logo na sala tivemos a primeira surpresa. Em colchões espalhados pelo assoalho, viam-se pessoas adormecidas. Tratava-se do casal e da filha Solange.
Um casal já de idade, tá? Um casal de idade já. E a filha, né? A Solange, grande, alta, assim, né? Forte, né? Que chama atenção, assim, pelo tamanho, assim, né? E agindo como criança, assim, sabe? Bem infantilizada, né? Dificuldade para falar, inclusive, né? Então eles chegaram na casa e na sala da televisão, logo na sala de estar, os colchões ali da família. Os colchões, eles estão dormindo ali na sala, né? Fitamos Mateus procurando uma explicação. Porém, com um olhar, ele nos alertou que não era hora para perguntas. Percorrendo o corredor, notamos os quartos desocupados, o que aumentou a nossa perplexidade, né? Os espíritos não estavam entendendo, né? O César, o Mateus ele já conhecia o caso, mas o César, o Marcelo e o Eduardo não estavam entendendo nada, né? Os quartos desocupados, a sala de estar ali com os colchões de dormir, né? Desocupados não seria bem o termo. Não ocupados por pessoas desencarnadas, pois na verdade vários espíritos infelizes ali estavam, como se em suas próprias casas, espichados nas camas, acomodados nas cadeiras ou mesmo sentados no chão. Estão vendo, pessoal? Quer dizer, os quartos estavam ali ocupados. Tanto o quarto do casal quanto o quarto da Solange estavam ocupados de espírito. Espírito deitado, espichado na cama, sentado no chão, conversando, batendo papo lá, né? Então é assim. É de Londrina, Adriana. Tá? Alguns conversavam, outros descansavam das atividades noturnas. Né? Das atividades noturnas. Porque à noite muitas vezes trabalham, né? Aí durante o dia, enquanto uns trabalham, outros dormem, faz aquele revezamento. Porque os espíritos assim, quando eles pegam a vingança, né? Eles se organizam para se vingarem de alguém, às vezes o negócio é bem organizado mesmo, hein, pessoal? É como se fosse uma empresa, um empreendimento ali de prejudicar alguém, tá? Fazem turnos ali, né? O negócio é... Né? Ninguém percebeu a nossa presença e nos pusemos a ouvir o que falavam, comentava um deles. Porque eles não perceberam a presença dos espíritos amigos, porque... os espíritos do bem, eles estão numa frequência diferente dos espíritos necessitados. Na vida espiritual é assim. Aquele que pode mais, ele tem acesso ao que pode menos. Mas o que pode menos não tem acesso ao que pode mais. Tá? Então, são várias dimensões que existem. Cada dimensão seria uma frequência, vamos dizer assim, né? Então os espíritos de luz, eles percebem os necessitados e percebem os encarnados. Nós, malemar, percebemos os espíritos, né? A gente malemar, a gente enxerga o nosso próprio umbigo, né? Não é assim? Malemar, a gente enxerga o nosso próprio umbigo, né? De vez em quando a gente percebe alguma coisa espiritualmente. Os médiuns percebem mais, né? Mas os espíritos necessitados, eles nos veem, mas eles não veem os espíritos superiores. Né? Então é assim que funciona. Né? Então vamos lá. E eles estavam ouvindo então os espíritos conversarem entre eles. Né? Deixa eu tomar uma aguinha que hoje eu estou com a garganta meio seca. Ele não vai resistir muito tempo às nossas investidas. Olha lá, o que os espíritos falavam. Ele não vai resistir muito tempo mais às nossas investidas. Né? Também, com o programa de assédio que estamos desenvolvendo, o outro deu uma sonora gargalhada anuindo. Concordo. Viu como ele ficou apavorado? Nosso chefe deve estar satisfeito com o nosso trabalho.
Estão vendo, né? Os espíritos conversando, né? Chamando de ele para cá, ele para lá. Ué, mas por quê? É uma moça, é Solange, como é que eles estão chamando de ele, né? Acompanhávamos o diálogo sem nada entender. Afinal, quem seria ele? Nosso objetivo era atender uma infeliz moça, e ali se comentava sobre um homem. Porventura estariam se referindo ao pai de Solange? Né? Os espíritos se questionaram, né? O César, o Marcelo e o Eduardo, né? Será que eles estavam falando do pai da Solange? Ele para cá, ele para lá, né? Notando nossos íntimos questionamentos, Mateus fez sinal para que aguardássemos, pois logo iríamos entender. Dentro de pouco tempo deu entrada na sala, acompanhado de 2 servidores do nosso plano, e dando a perceber que não entendia bem o que estava acontecendo, um homem ainda novo, que para espanto nosso foi levado até junto do corpo adormecido de Solange, e auxiliado a acomodar-se nas vestes materiais de nossa amiga. Pela primeira vez, Mateus falou esclarecendo. Então, olha só. Eles estavam ali conversando, os espíritos amigos, né? Sem entender nada do que estava acontecendo. E aí, os servidores do bem, né? 2 espíritos amigos, né? Deram entrada no ambiente, né? Deram entrada no ambiente, trazendo um homem ainda novo, que para espanto nosso foi levado até o junto do corpo adormecido de Solange e auxiliado a acomodar-se nas vestes materiais da nossa amiga. Tá? Então é assim, esse jovem, esse moço, né, esse jovem que foi trazido ali espiritualmente, ele se acomodou ao corpo de Solange por quê? Porque é a própria Solange, tá? Já vou explicar para vocês. Né? É a própria Solange. Na verdade, é um espírito masculino, que foi colocado num corpo feminino. Tá? Foi colocado num corpo feminino. Nós sabemos que o espírito não tem sexo, né? Nós temos os 2 sexos, na verdade, né? Nós temos várias encarnações como homem, podemos ter várias encarnações como mulher. No caso aqui, esse rapaz teve várias encarnações como homem. Então ele é um espírito notadamente masculino, vamos dizer assim, se a gente pode dizer dessa forma, né? Só que ele foi colocado, por algumas razões que nós já vamos entender, ele foi colocado num corpo, ele reencarnou num corpo feminino. E é conhecido hoje na personalidade de Solange. Tá? Cresceu como uma menina, tal, né? Teve toda a educação como uma menina, embora a síndrome de Down, mas é um espírito masculino, ok? Nós não vamos desenvolver muito esse assunto porque a gente entraria aí num capítulo aí bastante amplo para a gente conversar, né? Mas basta a gente lembrar que o espírito não tem sexo, ele pode reencarnar tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino, tá? Pode haver inversão, né? Você pode ver um espírito masculino num corpo feminino e um espírito feminino num corpo masculino, tá, pessoal? São as inversões que podem ocorrer tanto por necessidades evolutivas quanto por necessidades kármicas, tá? Então, mas aí outro dia a gente conversa mais sobre essa questão, né? Então, esse rapaz foi trazido ali e se acomodou, porque ela estava dormindo, né? A Solange estava dormindo, então o espírito tinha desprendido. Quando desprende do corpo, aparece como um homem, porque o espírito é notadamente masculino. Mas quando volta para o corpo tem todas as características de mulher, obviamente, né? Então ele volta a ser a Solange ali, né? Tá? Pela primeira vez, Mateus falou, esclarecendo. Sim,
Como podem ver, a nossa Solange é, na verdade, Osmar. O nome dele é Osmar, né? Osmar deve ser o nome da última encarnação dele, tá? Não é que o espírito tem um nome que ele leva, aquela marca registrada dele, aquele nome não é assim. Mas Osmar deve ser conhecido dessa forma pelo a última encarnação que ele teve, né? Para se esconder, então a nossa Solange é na verdade Osmar. Para se esconder dos inimigos do pretérito, Osmar solicitou um corpo feminino, julgando que não seria encontrado. Olha só. Então aqui no caso o próprio Osmar pediu. Por quê? Porque ele estava tentando se esconder na matéria. Muitas vezes os espíritos do bem fazem isso. Eles internam uma pessoa, interna a pessoa na matéria para que ela tenha tempo de respirar, vamos dizer assim, de avançar de alguma forma, ter alguma distância dos seus inimigos, porque senão não consegue nem, é esmagado pelos inimigos, né? Então, muitas vezes eles tentam esconder, né? Exatamente, Rosarinho, é uma tentativa de fugir, de se esconder dos inimigos do passado, uma tentativa, né? Mas que foi encontrado, tá? Foi encontrado. Então ele pediu para vir no corpo feminino, né? E na deficiência tal, para ficar ali meio escondidinho, mas acabou sendo encontrado pelos espíritos necessitados, né? Adriana, mas nem com o passar do tempo assume o perispírito a forma feminina, masculina do novo corpo, Alexandre? Olha, Adriana, eu acho que depende muito do quanto o espírito está fixado no seu passado. O quanto que ele se identifica intimamente com a própria forma dele, da última existência, por exemplo, né? Então isso, pelas informações que a gente tem, isso é o que acaba prevalecendo, tá? Não é a personalidade que prevalece, na verdade é mais a individualidade que prevalece. Inclusive nós podemos ser bem diferentes, a nossa personalidade aqui, da nossa individualidade quando a gente se desprende do corpo. Tanto em termos de conhecimentos, quanto em termos de aparência, quanto, né, até a maneira de ser, muitas vezes muda muito quando se desprende do corpo pelo motivo do sono. Aliás, a gente pode ter muitas limitações no corpo material que a gente espiritualmente não tem. Então, quando você desprende do corpo, você toma posse de um monte de coisas que você materialmente não conhece, não sabe, não entende, não vive, né? Então, depende muito da identificação que o espírito tem, né, com o seu passado, né? Tá? Então, vamos lá. Contudo, apesar da deficiência mental e da mudança de sexo, seus adversários e cúmplices de antanho do passado, né, o localizaram e agora não lhe concedem tréguas, né? Acabaram encontrando, né? Acabaram encontrando. Então, isso depende também, muitas vezes, de uma programação. O espírito quer fugir, mas os espíritos amigos sabem que muitas vezes é preciso passar por provas. E nem sempre eles falam isso de antemão para a pessoa, até porque se falar, ela vai se assustar, né? Simplesmente eles deixam que aconteça essa situação para que a pessoa possa pagar certos débitos que tem, possa sofrer do que precisa sofrer e também receber a ajuda que precisa receber. Inclusive, os espíritos necessitados receberem ajuda. Porque quando se move para ajudar uma pessoa assim encarnada, na verdade, frequentemente até o maior objeto de ajuda é o espiritual. Porque às vezes são dezenas de espíritos que vão ser ajudados, né? E como é que eles vão ser ajudados? É chamando a atenção. Chamando a atenção pelos sintomas que eles causam na pessoa encarnada, chamando a atenção pelo sofrimento que o encarnado está passando, pela dor, pelo sintoma,
um monte de coisa, né? E aí a gente se move no sentido de ajudar e os maiores beneficiados acabam sendo, na verdade, os espíritos, né? Os sofredores, né? Porque eles foram as vítimas do passado. Hoje podem estar promovendo vingança, mas eles sofreram no passado. A questão é que não perdoaram, né? E por isso continuam sofrendo. Então, continuando aqui. E por que dormem todos na sala? Indaguei espantado. Os encarnados, né? O casal e a Solange estavam dormindo na sala, né? Por que eles dormem todos na sala? Em virtude da influência das entidades desencarnadas cruéis e vingativas, a nossa Solange, continuaremos a chamá-la assim, uma vez que é a sua personalidade atual, que sente, ouve e vê os espíritos, vive aterrorizada e não consegue entrar nos ambientes onde eles estão. Sempre temerosa, não aceita ficar sozinha e seus pais lhe fazem companhia. Então, ela se encolhia assim, né? Fazia uma cara de sofrimento assim, tadinha, né? E aquela pessoa grandona assim se encolhia e se recusava a entrar nos quartos. Se recusava terminantemente, virava assim e ia para o outro lado da casa, né? E como ela não queria ficar sozinha também, então os pais acabavam tendo que dormir junto com ela na sala, né? Acabavam ficando junto na sala. Nesse momento, reintegrando-se no corpo, Solange se agita, começando a despertar. Os genitores acordam também e levantam-se para iniciar novo dia. Diferente do que eu imaginava, franzina e frágil, vejo uma Solange grande e encorpada, que lembra muito o aspecto do espírito Osmar que víramos, né? Quer dizer, ela materialmente eles esperavam uma pessoa mais doentada, franzina, né? Mas ela é uma pessoa grande e forte, né? Muito parecida com o que eles viram do rapaz na vida espiritual, que se aproximou do corpo, né? Certo. Dormiu bem? Pergunta-lhe a mãe carinhosa. Solange balança a cabeça negativamente, com seu palavreado difícil, tinha muita dificuldade de falar, né? E tenta explicar o que viu fazendo gestos. A mãe, contudo, preocupada com as tarefas que a aguardam, não lhe dá muita atenção, dirigindo-se à cozinha para preparar o café da manhã. Observando a filha parada, de pé na porta da cozinha, a senhora ordena: vamos tirar o pijama. Vá buscar uma roupa no quarto. Solange reage aflita, negando-se a cumprir a ordem recebida e afirmando agitada que não vai ao quarto. Você vê, a mãe, né, falou para ela buscar a roupa no quarto, ela se negou terminantemente, né? A mãe suspira e se conforma. Sabia que a filha não iria. Não adiantava insistir. Ela demonstrava pavor de entrar nos quartos e em determinados ambientes da casa. Bom, isso aqui, pessoal, a Aurora disse aqui, os sofrimentos não podem ser vistos parcial, mas integral. Envolve muitos, né? Muitos espíritos, inclusive, né, Aurora? Então aqui, uma coisa que até chama a nossa atenção, assim, sempre que crianças, né, ou pessoas com alguma deficiência também, né, às vezes até animais, né, começam a ter medo de entrar em certos ambientes, começa a ter pavor, né, de ficar sozinho em certo lugar, né? Tudo bem que as crianças pequenas, é comum terem o pavor noturno, tem muitas coisas que influenciam isso aí, tá, pessoal? Mas uma delas são as influências espirituais, que as crianças percebem muito, né? Então, é por isso que o cuidado do evangelho no lar, da prece, né? Eu lembro, a gente tem 3 filhos, né? E eles eram pequenos, todos pequenos, agora estão todos quase também tudo do mesmo tamanho, né? Assim, eles eram pequenos juntos e a gente aplicava passe nos 3, fazia prece toda noite.
E ia roçando, depois ia eu, ou ia eu, depois ia roçando e fazia o mesmo ritual ali mesmo. E ainda assim era difícil, hein, pessoal? Ainda às vezes tinha noite ali que era complicado. Né? Um percebe daqui, outro percebe de lá, um tem um pesadelo daqui, outro de lá. Então, mas é um trabalho assim, mas é um trabalho assim que a gente precisa tomar muito cuidado, o evangelho no lar, os nossos hábitos, né? Porque a primeira proteção ali são os próprios pais que concedem a casa. Porque os filhos pequenos, ainda sem muita condição de se protegerem, eles estão sob a proteção dos pais. Então os pais têm que tomar alguns cuidados, né? Tá? Senão eles são os primeiros a abrirem as portas da casa. E aí os medos que ocorrem, né? Os medos que surgem, tá? Muitas vezes são em função disso. Né? Não consegue dormir, fica com medo de ir para o quarto. Aí os pais vão colocando tudo na mesma cama e fica anos ali dormindo junto e acaba atrapalhando, inclusive, a dinâmica da família, a dinâmica do casal, né? É uma prova difícil, né, Tânia? É uma prova que ela está passando aqui até hoje, né? Tadinha, ainda passa, né? De certo modo. Então vamos lá, um pouquinho mais aqui, né? Sentam-se para tomar o café e o casal toca no assunto, falando sobre o problema da filha, como se ela não estivesse presente e não pudesse entendê-los. Assim não pode continuar, lamenta-se Dona Luzia desgostosa. Isso não é vida, José. Sinto falta da nossa cama, do nosso quarto, e somos obrigados a ficar mal acomodados todas as noites por causa da Solange. Não aguento mais isso. Até quando? Né? Então, a mãe, né, logicamente, qualquer um de nós também se questionaria, né? O pai tenta amenizar a situação. Calma, Luzia, não adianta nos desesperarmos. Temos que procurar ajuda. Esses nomes aqui são pseudônimos, tá? De todos aqui. Tanto da Solange quanto do casal, tá? Temos que procurar ajuda. Mas como? Não podemos pagar um tratamento especializado para ela. Trabalhamos bastante, mas o que recebemos como pagamento pelas costuras mal dá para as nossas despesas. Por que tanto medo, tanto pavor? Nossa filha está apavorada e nem sabemos por quê. O que pode estar acontecendo, meu Deus? Calma, Luzia, tem que haver um jeito, insiste o marido. Antero, uma das nobres entidades que estava conosco, aproximou-se de Dona Luzia e, envolvendo-a com muito carinho, colocou-lhe a mão na fronte, emitindo uma sugestão que a senhora acatou docilmente. José, tive uma ideia. Quer dizer, a entidade, uma das entidades de luz que estava ali, o Antero, né, se aproximou da Dona Luzia, influenciando ela. Os espíritos muitas vezes fazem isso, né, conosco, né, com as pessoas, né, em geral, e emitindo uma sugestão para ela. Então ele emitiu um pensamento que ela recebeu, a Dona Luzia. José, tive uma ideia. A universidade tem serviço de atendimento à comunidade, segundo ouvi dizer. E se fôssemos pedir ajuda? Ah, Deus nos auxiliará, tenho certeza. Estou sentindo que é por aí que devemos começar. Que é por aí que devemos começar, né? Você vê a intuição dela, né? A inspiração que ela teve, né? E é assim que a gente tem frequentemente inspirações do alto, né? Os espíritos, mesmo que a gente não ouça, a gente ouve na acústica do pensamento. A gente tem que aprender, inclusive, a ouvir e a confiar mais, né? Os espíritos sempre nos pedem para a gente confiar. Para a gente confiar mais nas nossas intuições, né? Porque frequentemente elas já são a ajuda do alto, nos amparando em determinadas situações. Mas eu acho que é coisa da minha cabeça mesmo, deixa para lá. É coisa da minha cabeça mesmo, acho que não sei o quê, né? Então aqui a dona Luzia também recebeu aqui uma ajuda, né? A ajuda da Universidade Estadual de Londrina. Na verdade, acho que um sobrinho da dona Luzia
ele estudava na Universidade Estadual de Londrina, né? Ele fazia psicologia. Estava alguns períodos na minha frente, acho que uns 2 períodos ou 1 período, eu não lembro direito. Na minha frente, quando eu estudava lá também, na universidade, né? E ele havia falado, ele havia sugerido para ela que buscasse ajuda, né? Aqui não fala, mas ela teve essa ideia, foi intuída pelos espíritos, mas também deve ter pesado, né? Que eu lembro que ele havia falado, pesado a sugestão dele, né? Porque ele também era estudante de psicologia, esse sobrinho dela, né? Sem perceber a presença amiga, porém mais animada, cheia de esperança e de bem-estar, transmitidos pelo benfeitor espiritual, Dona Luzia resolveu: hoje mesmo irei à universidade. Vou relatar o caso da nossa filha e tenho fé em Deus que alguém vai nos ajudar. Né? Isso aqui, eles eram costureiros, né? Tanto o pai quanto a mãe, eles eram costureiros, né? E pessoas simples, né? Uma vida singela, como a gente está vendo aqui, né? Mas ela bastante assim católica, né? Bastante fervorosa, a gente via aqui, né? Na atitude dela aqui, nessa fé dela. E é uma pessoa de muita energia, né? Essa Dona Luzia, uma pessoa de muita energia. É uma pessoa muito boa, né? Decidida, após fazer as tarefas rotineiras mais urgentes, Dona Luzia saiu de casa deixando a filha aos cuidados do marido. Sem que ela suspeitasse, nós a acompanhamos até o seu destino. Estávamos juntos quando conseguiu falar com a responsável e explicou o caso, tendo esta anotado com interesse os dados que Dona Luzia forneceu, prometendo encaminhar para estudo. Entrariam em contato assim que fosse possível. Né? Porque a universidade tem A universidade tem uma área justamente de atendimento, né? A parte psicológica lá, atendimento a crianças, a todas as pessoas que procuram, né? Tem também o atendimento para pessoas com deficiência mental, né? Com atrasos, né? Essa parte mais psicologia do excepcional, né? Que chamava, não sei se chama ainda. Mas, então, é isso que ela foi procurar. E sempre tem alguém ali para atender, para coletar as informações e tal, né? A Rosana colocou ali, né? Não tive este privilégio na infância, proteção espiritual, muito pelo contrário, né? Tinha mediunidade, tem a Rosana, já tinha sensibilidade e percebia o ambiente, né? As influências e tal, né? Então, e agora trabalha como médium, né? Você vê coisa boa, né? Você vê que a vida deu um jeito de colocar aí nos trilhos, né? De encaminhar as coisas, né? Então vamos lá. Eu acho que nós vamos terminar esse capítulo aqui, que falta pouquinho, a gente já acaba, né? Então vamos lá. Tá. Deixa eu ver. Ah, tá. Então ela conversou, né, com a pessoa que coletou os dados, tal, e prometeu entrar em contato assim que fosse possível, né? Sorridente, Antero convidou-nos a sair, afirmando sereno: vamos, tudo está bem encaminhado. Por enquanto, nada mais temos a fazer aqui. Satisfeitos, deixamos Dona Luzia entregue a si mesma e retornamos à nossa sede. Percebíamos que os nossos maiores sabiam o que estavam fazendo, que tinham uma visão muito nítida do que nos competia realizar, mas nossas condições, ainda bastante incipientes, não nos permitiam saber o que lhes ia na mente. Quer dizer, eles perceberam que os espíritos superiores sabiam o que estavam fazendo, mas eles não estavam entendendo nada. Eles não sabiam onde é que os espíritos superiores iam chegar com isso, né?
Então vamos lá. Notando nossas interrogações, Mateus informou gentilmente: agora temos que aguardar. Montamos um esquema que deverá funcionar dentro de mais alguns dias. Como assim? Perguntei curioso. Bem, o primeiro passo foi dado. Solicitada a ajuda técnica da universidade, o caso irá parar nas mãos do Alexandre, que é aluno e está fazendo estágio, né? Você sabe que eu lembro dessa tarde que a dona Luzia foi fazer entrevista lá. Eu lembro dessa tarde, né? Em que ela teve contato lá com a, com a universidade, né? Eu estava lá nessa tarde também, né? Não na coleta da informação, mas depois, né? Então, o que que eles estavam planejando, né? Estavam planejando justamente de levar o caso até a universidade e, na verdade, olha que coisa interessante, né? Eu não lembro se era, eu não lembro que período que era que eu estava. Acho que faltava 1 ano e meio, 2 anos para eu me formar, alguma coisa assim. E tinha psicologia do excepcional. Tinha psicologia do excepcional. Bem nessa época eu ia começar a cursar a psicologia do excepcional, né? E que eu fiz, acho que durante um semestre, durante um ano, eu não me lembro agora direito, né? Mas eu ia justamente começar a fazer essa matéria, né? E tinha alguns casos, no começo da matéria dessa disciplina, a gente ia ter que acompanhar um caso. Então nós tínhamos que escolher um dos casos que eles trouxeram ali, de pedidos que as pessoas fizeram, né? Nós tínhamos que escolher um caso. E era de dupla. Eu estava com uma moça chamada Jaqueline, porque era de dupla, né? E quando a professora chegou para a gente escolher os casos, eu falei para ela: escolhe, pode escolher, você escolhe lá o caso que você quiser pegar, né? É bem típico, o homem acomodado, né? E a Jaqueline foi lá e escolheu um caso e pegou justamente esse caso da Solange, né? Isso foi interessante, né? Quer dizer, não foi nem eu que escolhi, né? Foi a minha parceira lá que acabou escolhendo, né? Então, levei a mão à cabeça, como sempre fazia, exclamando: puxa, como não pensei nisso antes? Todos riram, mas a verdade é que só agora as coisas começavam a fazer sentido para mim. Sim, agora estava compreendendo o objetivo dos nossos mentores. Dariam um jeitinho, entre aspas, para que o caso viesse para os cuidados do companheiro Alexandre e a ligação com a casa espírita estaria feita, né? Mais uma vez não pude deixar de admirar a infinita sabedoria do Pai, que abriu caminhos onde nada víamos. O trabalho incansável desses amorosos amigos espirituais, que humildes e generosos, sem demonstrar o grande conhecimento e a vasta experiência que têm, ajudam anonimamente e com imenso amor, pelo simples desejo de servir. Agradeço também a oportunidade de poder trabalhar com esses mensageiros de Jesus, que apesar das nossas deficiências e falta de condição, aceitam o nosso concurso, ensinando e orientando sempre, né? Então é realmente a ajuda dos espíritos amigos, né? Que planejam, né? Que tem essa visão ampla, né? Que sabem das nossas necessidades, que aproveitam as nossas possibilidades também, né? Tudo isso de um modo providencial, né, Adriano? É maravilhoso a gente ver isso, né? E isso aqui, pessoal, eu não sabia nada disso aqui, tá? Isso aqui eu vim saber, talvez, acho que, sei lá quantos anos depois. Vários anos depois que eu... E na época, eu não sabia de nada disso, tá? Só que quando a gente entrou em contato com o caso, assim que a professora falou das características do caso, aquilo já tocou a luzinha vermelha ali, já começou a piscar. Porque eu vi
já logo de início eu já percebi que estava acontecendo alguma coisa espiritual diferente ali. Porque aquela história de pessoa não começar a não entrar mais no quarto, ficar com medo, criança, ou síndrome de Down, seja o que fosse, começassem a ter dificuldade de entrar no quarto, isso eu já tinha visto várias vezes em crianças, sabe? Criança que não queria mais assistir aula, criança que não queria mais entrar num determinado cômodo, né? Então isso aí já chamou a atenção para a questão da espiritualidade, né? Mas semana que vem a gente continua, vamos ver o que aconteceu aqui, né? Capítulo, o próximo vai ser o 20, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. O próximo é o 20. Então semana que vem a gente continua, tá? Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos finalizar agora com uma prece, como nós sempre fazemos, né? Convidando a todos para fecharmos os nossos olhos e mantermos o nosso pensamento elevado, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos novamente, de podermos ter essas informações que nos auxiliam a compreender o que se realiza espiritualmente. E por detrás das casualidades, como nós dizemos normalmente, existe a grande e infinita sabedoria do Pai Criador, de Jesus, nosso Mestre, e de toda a espiritualidade que nos ampara. Muitas vezes planejando minuciosamente durante anos para que nós tenhamos os benefícios que temos tido. Quanto já recebemos, Senhor? Quanto temos recebido desses anônimos benfeitores? E que alegria nos dão quando nós temos a oportunidade de conhecê-los e de agradecê-los pessoalmente. Mas se não pudermos, que eles recebam o nosso carinho, o nosso amor, as nossas vibrações de gratidão, principalmente o nosso Espírito Protetor, que nos ampara sempre e que nos intui sempre para o bem, mesmo que nós muitas vezes nos esqueçamos dele. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, e que a tua luz permaneça conosco. Que assim seja. Ok, pessoal, então finalizamos por aqui, deixando o nosso abraço, tá? Lembrando que amanhã, né? Amanhã é sábado, e amanhã nós teremos estudo, né? Novamente aqui, na salinha, novamente através do YouTube. Nós teremos o 16º Encontro de Autoconhecimento, tá? E Noções para o Atendimento Fraterno, que é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Nós transmitiremos online a partir das 15 horas, das 15 às 17. Todos estão convidados também a participar, tá bom? Então fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã então a gente estará juntos novamente aí. Até mais, um beijão. Pessoal que está no Facebook, um grande abraço, tá? A todos. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.